Claro. A Que igreja embora ele hoje continuasse crendo em Cristo, sendo alguém bacana, generoso, a liderança dele tem ele como desviado. Mas quanto mais generoso, bacana, solidário, amigo, companheiro, inclusivo, tolerante, bondoso, acolhedor, hospitaleiro e se manifestar na vida sem juízos declarados contra os outros, contra o próximo, quanto menos preconceituoso ele for e mais assambarcador de fraternidades ele se tornar, quanto menos religioso ele se manifestar e mais humano, segundo a humanidade manifesta por Jesus, que tratava publicanos, meretrizes, alienados, leprosos, gente condenada, julgada, com ameaça de apedrejamentos, banidas, colocadas em ostracismo. Você se tornar como uma sombra para trás pessoas, como um abrigo, como um conselheiro, como um acolhedor, mais parecido com Jesus você se tornará e mais perseguido como Jesus você será. Porque Jesus foi perseguido não por assaltar, não por corromper, não por seduzir a mulher do próximo, ou o marido da mulher do próximo, ou ser sedutor de crianças e menores. Ele não foi perseguido por invadir casas, propriedades. Ele não foi perseguido por criar um movimento de invasão de palácios de ricos. Ele não foi perseguido por criar um movimento de agricultores paralelos que invadiam a plantação de gente que investiu para roubar tudo e levar. Ele não foi julgado nem morto por nenhuma dessas coisas, que são aquelas que as legislações proíbem e que o bom senso manda que sejam impedidas e que a justiça determina que não sejam praticadas. Não, ele não foi morto por nenhuma delas. Ele foi morto por sua bondade, por sua misericórdia, por ser amigo daqueles aos quais a religião odiava, por incluir aqueles aos quais a religião excluía, por entrar nas casas que um religioso dizia: eu não entro aí de jeito nenhum porque é morada de demônios, e ele entrava, por não ficar fazendo perguntas teológicas, mas antes querendo discernir espíritos. Se, por exemplo, numa casa havia alguém que fosse um filho da paz, isso a gente não faz com anamnese, nem com exame teológico doutrinário, que Jesus nunca teve, nunca praticou, nunca fez e nunca aconselhou. É detecção de mente, de alma, de vibração espiritual, de energia do ser, de frequência psíquica, de acolhimento ou não. É assim que a gente identifica um filho da paz ou um filho do ódio, da raiva, por exemplo. Então Jesus foi morto justamente pelas coisas que você hoje experimenta como perseguição. Eles só não são mais cruentos em relação a você porque tem uma Constituição que impede, tem todo um sistema de governança democrática que dá autorização para você ser quem você é, e se eles quiserem fazer e cometer qualquer abuso contra você dentro da igreja, existem mecanismos externos de criminalização dessa ação religiosa contra você. Então, por isso, eles só te tratam mal. Eles só dizem que você é persona não grata. Ou eles só acusam você de heresia. Quanto mais você amar, mais herege você se tornará. E quem dá esse diagnóstico é Paulo, escrevendo a Timóteo, quando ele diz: pois todos quantos querem viver justa e piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O que precisa entender é que cada membro da igreja é uma commodity. Exato.
O cara é um produto para venda. Você que é membro de uma igreja é uma commodity viva, ambulante. Você tem valor. E não é aquele valor, você tem valor, que a gente cantava nos anos 90. Porque Deus ama você, você tem valor. Não, de lá para cá tudo mudou. Você tem valor de commodity, de produto. Não é Quanto porque você é custa um esse ser. produto aqui, ó? Quanto custa? É você não passa de uma commodity. Commodity política, você é também um produto produtivo, dizimante de dinheiro. Você é um corpo presente na Assembleia. Isso é uma commodity. Multidão de corpos é multidão de produto no silo da religião, nos armazéns da religião. Você é uma commodity da congregação. Quando o político vai lá, o governador, o prefeito, o candidato a senador, quanto mais commodities no auditório, que são eleitores potenciais, um voto custa muito. E os pastores faturam pra caramba, não é de hoje. Eu estou no ministério há 54 anos e eu já cheguei com eles faturando em cima. Só piorou 200, 300 vezes mais. Em alguns casos, até 1000 vezes mais, porque toda a descrição anterior foi eliminada, toda a pudicícia de antigamente acabou. Então é tudo descarado. Mas você é uma commodity, e crente tem que se perceber. Na maioria das igrejas, não são todas, graças a Deus, ainda tem umas que são grupos sérios, congregações de amor, pastoreadas por pastores do bem. Infelizmente, são poucos. A grande maioria transformou você em commodity. E você não deve se esquecer disso em momento algum. Sua presença tem um valor lá, independentemente de qualquer coisa. Você ocupa um espaço naquele lugar, você é uma validação para quem está atrás do púlpito. Isso tem um valor secundário, terciário e indireto extraordinário, porque você é produto de venda e nem sabe o quanto quem está lá atrás do púlpito ganha com a tua presença, não é só teu dízimo. A tua presença vale muito porque impressiona demais. Vocês não são dessas pessoas que se apresentam para a vida, vocês só gostam de saber, como tem a minha vida inteira. Gente, aos milhões que foi me ouvir em estádios, praças, teatros, em muitos lugares para ver se encontrava algum ponto de contestação. E naquele tempo era praticamente impossível. Hoje em dia, eles acham que encontram. E eu não mudei praticamente nada. Eles é que ficaram tão distantes do Evangelho e que chegam os das antigas, tanto quanto as novas gerações, e as novas gerações sem entender nada de Evangelho, só daquela palhaçada do palco religioso. Eles pensam que Evangelho é aquele palco do Circo Garcia, já em extinção, de tão velho, desempenhando as palhaçadas para entreter esse grupo que se entretém com qualquer idiotice. E essas pessoas ficam pensando que Jesus vive disso, que o Evangelho é isso, que o reino de Deus é isso. E é só para isso que elas servem, para fazer parte da claquete do estúdio. Hora do aplauso! Aí eles estão lá, mas não se apresentam para a vida segundo o Evangelho, para a prática do Evangelho. E aí Jesus disse, olha, o susto de vocês vai ser enorme. Quando esse dia chegar e vocês virem aqueles que vocês desprezaram na história, lá na frente, na intimidade do Cristo eterno. E vocês que viveram de procurar gente para punir, como xerifes da fé ou da crença ou do comportamento de quem quer que fosse ou seja, vocês que viveram nesse supremacismo e nesse eleicionismo de imaginar que vocês são os grandes escolhidos de Deus para censurarem os outros ou que têm privilégios que facultam a vocês o direito de só dar a Deus para Deus e não participarem da vida cooperativa no mundo, participando da graça de Deus ativamente, amando a Deus no próximo.
E Jesus diria: e me amando sem preconceitos e sabendo que eu não sou o Deus da severidade, mas do amor, da graça, da misericórdia, da inclusão e da bondade, vocês não têm nem coragem de me convidar para as diversões de vocês. Vocês não me convidam para o sexo de vocês, não me convidam para o namoro de vocês, não me convidam para as alegrias de vocês. Vocês vivem uma vida estanque. Eu pertenço ao confinamento do sagrado e o resto da vida vocês vivem fora disso. É por isso que os mundos não se comunicam. Vocês dizem sim para um lado e acham que é tudo que Deus quer ouvir são palavras de consentimento. E na prática da vida vocês não se apresentam para viver. Essa é a palavra do Papo de Graça de hoje para você.